diz respeito à educação de filhos. Primeiro que a gente precisa pensar no princípio bíblico da família. A gente comentou algumas coisas lá no primeiro momento. E hoje nós sabemos que criar um filho, educar um filho é um desafio muito grande. A bem da verdade é que há todo um sistema, né? Eu vou usar aqui a palavra sistema porque é uma palavra bíblica, inclusive, né? E não vos conformeis com este mundo, o apóstolo Paulo diz. A ideia de mundo ali é um sistema, né? Um sistema antibíblico, um sistema anti-Deus, que quer influenciar as nossas vidas, e a estratégia do maligno é atuar, inclusive, nos filhos, na educação dos filhos, na formação dos filhos. Não é à toa que nós temos hoje todo um conjunto social que busca ensinar, doutrinar os nossos filhos de forma distante da palavra de Deus. Vejam os ensinos que são passados nas escolas. Quantos professores que têm uma linha ideológica e doutrinária, e eles querem literalmente doutrinar os nossos filhos de acordo com os princípios deste tempo, de acordo com aquilo que eles acham certo, e são princípios, são ideologias que vão na contramão daquilo que a palavra de Deus fala. Olha para a mídia hoje, né? Os programas de televisão, os influencers da vida que estão por aí, na internet, ou seja, trazendo um monte de coisa, os desenhos. Meus amados, tem uma coisa, foi-se o tempo que nós poderíamos deixar as nossas crianças assistindo desenho, porque o desenho era inofensivo. Os irmãos aí que assistiram o desenho sabem muito bem. Hoje, antes de colocar um desenho para a criança, os pais precisam assistir, porque os desenhos estão ensinando coisas terríveis para as nossas crianças. Já venho ensinando suicídio, já vi desenho ensinando, inclusive parece que minha filha estava comentando um desenho agora aí, que uma série, uma coisa assim, que há uma apologia, há uma manifestação do desenho de uma personagem, uma mulher que se casa com outra mulher, no desenho. E aí nós começamos, não é desenho, não tem nada, a criança vai... Até isso nós precisamos entender. O que é que o desenho está ensinando para as nossas crianças? Então veja, nós temos uma estrutura social que vai na contramão da palavra. Nós temos professores que estão longe da palavra e aliançados dentro desse sistema, que querem doutrinar os nossos filhos. Nós temos influencers da internet. Então, as nossas crianças, nossos adolescentes estão sendo bombardeados. E aí, se nós, enquanto família, se nós, enquanto pais ou conselheiros, não estimularmos os nossos filhos, ou não formos, primeiro exemplo de fé, exemplo de comunhão com Deus, exemplo de retidão, e não trouxermos essa presença de Deus para dentro dos nossos lares e das nossas igrejas, nós vamos ter crianças que vão se desenvolver com ideias totalmente contrárias. É claro, meus amados, vejam bem, eu quero ser bem sincero, bem sensato. É claro que nós contamos com o amado Espírito Santo. É claro que Jesus tem a igreja dele, salvo, sempre vai ter. Mas isso não tira de nós a responsabilidade. Quando o Senhor falou com Moisés, você vai falar para o povo, aos pais, inculcarás em teus filhos, andando pelo caminho, quando sentar, quando se levantar. Nossa, a responsabilidade é nossa. E hoje, infelizmente, falo infelizmente porque dói mesmo,
a criança está tomando um protagonismo tão grande no meio da família que nós estamos construindo verdadeiros tronos. E quem está sentando e reinando nesses tronos são as crianças. Parece que tem havido uma inversão de papéis. Tem pais que têm dificuldade de falar não para os filhos. Não falam não. Eu já vi pai falando assim, ó, tudo que meu pai não me deu, eu quero dar para os meus filhos. Tudo que eu não pude fazer, que os meus pais me proibiram, eu quero deixar os meus filhos fazer. Essa é a maior tragédia. É claro que nós devemos equilibrar as coisas. Não é porque eu não tive, meus pais não deram, que eu não vou dar para minha filha, para os meus filhos. No meu caso, eu tenho uma filha. Mas essa ideia, esse discurso, tudo que eu não tive, eu vou dar para minha filha, eu estou estragando a minha filha. Tudo que eu não pude fazer, eu vou deixar minha filha fazer, eu estou estragando a minha filha. Eu já ouvi pais na igreja falarem assim, eu não falo não do meu filho, porque ele tem que experimentar tudo. Meus amados, primeiro que a gente tem que experimentar tudo na vida. Segundo que o não, quando eu falo não para uma criança, eu estou estruturando a personalidade dela. Porque uma pessoa que só ouve sim o tempo inteiro, uma criança que só ouve sim, é uma criança que não vai ter limites. É uma criança que vai achar que ela pode tudo. E todo mundo está ali para servi-la. Só que essa criança, os pais às vezes não se apercebem de que essa criança vai sofrer muito na vida. Primeiro que ela pode ouvir sim para tudo dentro de casa. Mas ela vai ouvir sim para tudo na vida? Não vai. E os nãos da vida são dolorosos. E aí nós temos o grande perigo de filhos que têm tudo, são mimados, filhos que não escutam não, filhos que não entendem o princípio da autoridade, porque o princípio da autoridade é bíblico, não são os filhos que governam a casa, são os pais que governam a casa, não são os filhos que decidem. Eu posso ajudar uma criança ou deixar uma criança decidir algumas coisas que são próprias para a idade dela. Eu posso ajudar, deixar essa criança decidir, até para ir estimulando, né, a autonomia dessa criança, que o desenvolvimento dela é importante. Mas eu não posso deixar ela decidir tudo. O problema é que tem pais que é a criança quem manda neles. É a criança quem decide. E a criança faz uma birra, o pai com a mãe já serve para a criança. A criança faz uma birra, tira o não. Ah, vai então, vai e faz. Tá liberado. Meus amados, isso é muito sério. Isso traz problema para a estruturação da personalidade. E uma coisa importante que a neurociência mostra, essa região nossa aqui do cérebro, aqui da frente, é chamada de córtex frontal. Né? Frente, né? Frontal. Tá? O nosso cérebro ele é dividido em áreas. Então aqui a gente tem o lobo frontal, aqui atrás nós temos o lobo occipital, que é o responsável inclusive pela recepção. Os olhos captam as imagens, vem aqui para trás, há um processamento, enfim, é algo divino, extraordinário, complexo. Né? Nós temos uma outra região aqui do nosso cérebro chamada parieto-temporal, que tem outras funções de escuta. Por isso que, dependendo da lesão, né, quando a pessoa sofre um acidente, tem uma lesão aqui na frente, algumas faculdades, algumas áreas são comprometidas. É nessa parte aqui que está
no lobo frontal está a tomada de decisão, o juízo. A gente fala assim, o adolescente não tem juízo, a criança não tem juízo. Claro que às vezes o adulto exagera nessa fala, mas não deixa de ter um pouco de verdade, no sentido de que essa parte chamada lobo frontal, ela fecha, né, após os 21 anos. Ou seja, essa capacidade de juízo, de raciocínio, de tomada de decisões, de forma que haja uma compreensão da ação e da consequência dessa ação, é após os 21 anos. Isso é neurociência, isso é comprovado cientificamente. Aí tem pai que fala, não, eu deixo a minha filha decidir, a filha tem 10 anos de idade. Eu deixo o meu filho escolher, porque ele tem que aprender. Meus amados, nessa idade eles não podem escolher tudo. Nessa idade não são eles que decidem. As decisões, especialmente as decisões importantes, são tomadas pelos adultos, pelos pais. Quando a gente não entende isso, como nós precisamos aconselhar e orientar sobre isso? Porque a criança, além de não ter estrutura mental, cerebral, estrutural, inclusive, para dar conta disso, quando ela percebe que aquilo não é para ela, a gente pode gerar insegurança. Quantas crianças inseguras? Que a criança precisa ter essa base dos pais ou dos responsáveis. A criança ela não tem essa percepção de mundo que o adulto tem. Aliás, a criança, no primeiro momento, a gente fala que ela é concreta. Ela nem tem capacidade simbólica. Ela nem tem capacidade de pensar por hipótese. Por exemplo, olha, eu tenho R$100 aqui. Eu sou adulto. R$100. Com R$100, eu posso comprar um lanche ou eu posso depositar no banco. Eu posso comprar fazer uma comprinha básica lá para minha casa, ou eu posso fazer uma viagem, passear. Eu posso levantar hipóteses. A criança ainda nem tem essa capacidade de criar hipóteses. Ela é concreta, ela é literal. E aí a gente coloca a criança, de repente, num lugar que não é para ela estar. Isso vai trazer consequências para o seu psiquismo. Não é à toa que nós estamos vendo hoje muitas crianças ansiosas, muitas crianças deprimidas, crianças vazias. Temos tido um índice considerável de crianças cometendo, inclusive, suicídio. Crianças que estão perdidas, porque nós estamos colocando uma carga tão grande sobre elas e elas não têm estrutura para lidar com tudo isso. Excesso de cobrança. Você tem que ser boa, você tem que ser a melhor, você tem que fazer isso. Os pais querem se realizar nos filhos. Tem criança que tem agenda, tem horário para tudo. Ela não consegue ser criança. Porque ela tem horário para natação, ela tem horário para inglês, ela tem horário para escola, ela tem horário para isso, ela tem horário para aquilo. E os pais acham o máximo. É claro que nós devemos sim cuidar das nossas crianças e dar a elas uma boa formação. Mas o excesso de coisas está fazendo mal para as nossas crianças. E a gente não está percebendo isso. Pois não, pastor Evaldo, fica à vontade. Não, professor, é rapidinho, atrapalhar o senhor não, está muito bom o raciocínio aí. Quando o senhor estava falando da criança não ter capacidade, né, de escolher, se você colocar uma barra de ouro e uma barra de chocolate para uma criança, ela não vai na barra de ouro, ela vai no chocolate. E ela não tem a percepção que a barra de chocolate, ela compra um caminhão de chocolate, né? Você colocar uma barra de ouro e colocar uma barra de chocolate do lado de uma criança, ela não vai no ouro, ela vai no chocolate. Exato, porque o chocolate ela conhece, é gostoso, né? É docinho. Ela vai pegar um pedaço de ouro, é bonito, mas o que ela vai fazer aquilo lá?
Para ela, aquilo lá é uma pedra ou é alguma coisa que, né? No máximo, ela vai brincar com aquilo lá. Porque ela não tem essa percepção do adulto. Vejam bem, quando a gente estuda um pouquinho da infância, existem algumas coisas, até oriento os irmãos que estão aqui a pesquisarem sobre isso. Eu vi que o pastor Evaldo já encaminhou lá os 2 livros, né, pastor? A capa das 4 estações do amor, e até Os Homens São Ossas e Mulheres Pé de Cabo, o pastor Evaldo achou. Pastor abençoado que vocês têm, minha gente. Mas tem um livro também, que eu gostaria de indicar aqui, chamado As 7 Necessidades Básicas da Criança. Salvo, eu não vou me lembrar do autor agora, mas o pastor Evaldo é craque, ele já acha já. Salvo engano, é da editora Betânia ou editora Vida. E ele fala que esse livro traz, inclusive eu cito esse livro, As 7 Necessidades Básicas da Criança. A criança tem necessidades que são básicas. Ela se sentir amparada, ela se sentir protegida, ela precisa se sentir acolhida nas suas emoções. E olha lá, já achou. É isso aí mesmo. Olha lá, 7 necessidades básicas da criança. Me fugiu o nome do autor, pastor. Como é que é o nome do autor? Não, Drescher, não, né? John Drescher. Tá no mudo. John Drescher, isso mesmo. Ai. John Drescher. Ai, tá. O tic-tac ainda está funcionando ainda, essa hora, tá vendo? É o John Drescher, né? Ele é fininho, quem puder, leia. Se tem algum irmão, alguma irmã que trabalha com criança na igreja, orienta essa leitura, porque é muito boa, rapidinho ler, né? E vai ser bênção. Veja, a criança ela tem necessidades que são básicas. E aí o adulto, essa geração, pensa que as necessidades da criança são ter o melhor tênis, ter o melhor videogame, ter o melhor isso, melhor aquilo. E muitos pais, vejam bem, hoje é um fenômeno interessante, muitos pais, pela culpa da ausência, enchem os seus filhos de coisas. Pela culpa da ausência. Vão lá e compram o melhor carrinho. Vão lá e compram a melhor roupa. Vão lá e compram. Só que os irmãos já perceberam, a criança, você chega para ela com um carrinho novo, carrinho, como que a gente fala aqui, aquele carrinho de flexão, né? Aquele carrinho que tem controle remoto, aquela coisa. Você compra para a criança aquilo ali, é um dia. No outro dia já está lá no canto. Que a criança é momentânea ali, aquela coisa. Ela começa a brincar um pouquinho, daqui a pouco ela enjoa. E aí o adulto já vai lá e já compra outro brinquedo. Depois vai lá e compra outro. E vai enchendo a criança de coisas. A criança não precisa de tanta coisa. Eu conheço pessoas, e talvez até aqui nesse grupo, que a bonequinha que tinha era o sabugo do milho. Eu me lembro de uma irmã que, uma vez falando sobre isso, ela levantou a mão e falou assim: pastor, as minhas bonequinhas tudo loirinhas. Eu falei assim: como assim, mano, tudo loirinho? É porque minha mãe não tinha dinheiro para comprar boneca, então a gente pegava o sabugo do milho, e o milho tem lá o fiapinho, não é? Era a boneca. Deixou de ser criança? Não. Muito pelo contrário. Os irmãos aí que nós que somos dessa geração que já passamos dos 40, eu acho que boa parte de nós aqui já passamos dos 40, né? A gente brincava, meu Deus do céu, a gente brincava na rua, a gente corria. Eu me lembro que eu ia para a igreja, nós não tínhamos carro, eu ia com meu primo para a igreja, minha mãe e minha tia atrás, morávamos perto, e era longe, era coisa de 25, 30 minutos andando para ir para a igreja. E
eu ia com meu primo brincando de motorista de ônibus. A gente ia lá guiando o ônibus, fazendo barulho de ônibus, parávamos em alguns cantinhos das casas e falávamos que era rodoviária, parávamos para pegar passageiro. Estávamos brincando. Não tínhamos. Eu me lembro de fazer caminho no barranco e pegar o chinelinho lá para ir andando com o chinelinho como se fosse carrinho. E olha que interessante, o que isso desenvolveu? E aqui é um ponto importante. Quando a gente deixa a criança brincar, nós estimulamos algo muito importante, inclusive para a vida adulta, que é a criatividade. Então, quando eu estava lá brincando, não era só uma brincadeira de ônibus. Eu estava com o meu pensamento sendo trabalhado, a minha criatividade sendo desenvolvida. Hoje, as crianças recebem tudo pronto. Está tudo pronto. Elas ficam lá horas e horas no videogame. E eu não estou falando aqui contra o videogame, desde que seja dosado. A criança fica 5, 10, 12, passa a madrugada, os pais não falam nada. E aí eu fico pensando, a criança, quando ela fica ansiosa para passar de fase, quem aqui já brincou com videogame, sabe disso, a pessoa quer passar a fase, aquilo vai deixando ansioso. A criança já não tem a estrutura de um adulto, obviamente, e fica naquela ansiedade. Não se dão conta que isso pode causar. Veja, uma série de situações, o excesso de tela de celular, bebê, os pais não querem ter trabalho, quer que a criança chore, entrega o celular e a criança fica lá na tela. Meus irmãos, nós vamos ter consequências. Isso tudo que está acontecendo vai ter consequência. E essas consequências vão, inclusive, serão sentidas na igreja. Os pastores, nós que somos pastores, os irmãos que são líderes. Não sei se acontece aí, mas o que acontece, eu tenho que ser honesto. Tem criança que não respeita mais o pastor. Criança não respeita. Não respeita a professora da escola dominical. Eu me lembro que os porteiros, né? Os irmãos que ficam na portaria da igreja, se a criança ficasse correndo, o porteiro tinha autoridade, chegava lá, ó, não pode ficar correndo na rua, você vai cair, vai machucar. Hoje, se um porteiro, eu não sei aí, aqui isso acontece, se um porteiro chamar a atenção da criança, eu não estou falando de ser grosseiro, mas chamar a atenção, o pai se levanta e vai lá tirar satisfação. O filho é meu, quem manda sou eu, quem educa sou eu, mas não educa coisa nenhuma, porque se educasse, colocaria limite. Eu fui uma certa feita ministrar uma palestra em uma escola, Colégio SESI, aqui da região, na cidade do Vale, e quando eu cheguei lá, a coordenadora me chamou, pediu para conversar um pouquinho comigo. Quando eu entrei, ela estava em prantos, tremendo, falei, o que aconteceu? Só preciso desabafar, preciso conversar um pouquinho, porque a mãe foi com a filha pequena, apontou o dedo para ela e falou assim, olha, se a minha filha for mal, eu vim aqui e quebro a sua cara. Na frente da criança. E aí eu disse assim para essa coordenadora, essa mãe não está educando uma filha, ela está criando um monstro. Um monstro que vai engoli-la daqui a um tempo. Porque daqui a um tempo essa mesma mãe, se não mudar a postura, vai chorar lágrimas de sangue, porque a criança não pode, ela tem que ter limite, não é ela que governa, não é ela que manda. Claro que se a escola, se a coordenadora estivesse agredindo, batendo, alguma coisa assim, teria que ser tomada uma medida. Mas não nessa proporção e nem assim na frente da criança. Tem outros caminhos para resolver isso. Os irmãos percebem que
que caos que está e como o nosso papel como conselheiros de ajudar os pais a lidarem bem com isso. Pastor Evaldo, fica com calma. Pastor, o assunto é muito gostoso. É só para ir auxiliando o senhor. 30 minutos falta. 30 minutos? Dá, então nós vamos fazer vigília hoje, nós vamos até de madrugada. Mas realmente é uma situação que nós precisamos observar, nós precisamos aconselhar. Tem muitos pais perdidos. Na experiência aí dos irmãos, não precisam citar nomes, mas o que os irmãos percebem na criação de filhos hoje? Eu queria ouvir alguns alunos falando. O que os irmãos percebem? Quais as grandes dificuldades, na opinião dos irmãos? A missionária hoje não falou nada até agora, pastor Evaldo. Eu estou achando que o senhor passou uma ordem aí para ela não falar. O que está acontecendo? E aí, missionária, o que a senhora acha dessa realidade que nós estamos vivendo? Senhor, irmãos, tudo que o senhor falou, pastor Emerson, realmente é dentro da nossa atualidade. A gente vê, nós conseguimos ver e enxergar tudo isso que o senhor falou acontecer. E não está longe de nós. Não está longe de nós. Eu tenho um caso na família de uma mãe, inclusive nós já falamos, eu já aconselhei ela, uma sobrinha. A criança era bebezinha, ela já dava tela. E hoje o menino desenvolveu um certo grau de autismo, né? E os profissionais falaram para tirar a tela, tirar tudo isso dele. E está fazendo tratamento, por quê? A tela fazia com que a criança ficava quieta e ela tinha tempo de fazer as coisas dela. Um primeiro ponto. Segundo ponto, também a ausência dos pais. Eles dão coisas, o senhor até citou do carrinho, né? E é interessante, pastor. O senhor dá o carrinho achando que está satisfazendo, o que ele vai falar? Pai, vem brincar comigo. Porque não é o carrinho, é a presença do pai. E o que os filhos vão levar para a vida adulta não é o telefone, não é o iPhone, não é nada. É a lembrança dos momentos que o pai passou com ele. Eu vejo aqui em casa, a gente vê isso, né? Então, não adianta dar esse tanto de coisa no intuito de preencher o vazio que a ausência do pai causa, vai trazer mais ainda um buraco. Porque quando ele for adulto, ele vai ter um apagão, porque ele não vai lembrar. Cadê o pai? Onde que estava? Tipo aquela historinha, né? Tira uma foto e diz, pai, o senhor nunca estava nas fotos. Cadê o pai? Nunca aparece. Né? Então, é tempo de qualidade e não tem jeito. É tempo de qualidade em todas as áreas da nossa vida. E entender que telefone não é coisa de criança. É para quem sabe administrar. Telefone é uma bomba, é um perigo. E não é para criança. É coisa de adulto, né? Olha aí, que bênção. Que sabedoria. E sabe o que é interessante? Os pais, e aqui eu bato nessa tecla de novo, para substituir a presença, eles dão coisas caras. Tem pai que está endividado, que vai lá e compra aquele produto caro, parcela em 10 vezes, se aperta, e a criança brinca uma semana, daqui a pouco não quer mais. Olha como nós precisamos orientar, aconselhar e insistir nessa tecla. Ser pai dá trabalho. Ser mãe dá trabalho. Ser mãe exige tempo, exige dedicação. Eu disse isso para os meus alunos no presencial na sexta-feira. Hoje em dia, muitas mães estão com o bebezinho sendo amamentado nos seus seios. E a gente sempre soube, e no passado a gente via muito isso. Quando uma mãe está amamentando, para onde que o bebezinho olha? Para o olhar da mãe, fica buscando o olhar da mãe. E a mãe cruza, esse cruzamento de olhar além do mamar é fundamental para a criança. E aí sabe o que está acontecendo hoje? A mãe põe o bebê no peito para mamar e está lá conversando, olhando para lá, para cá. O bebê mamando lá no celular, vendo vídeo.
nós vamos ter consequência. Porque esse momento, mas é bebezinho. O psiquismo dele, o desenvolvimento desse bebê está acontecendo ali. Não é à toa que hoje os pediatras, os ginecologistas falam, olha, está grávida, toma cuidado com as emoções, toma cuidado com o que você sente, porque o bebê está... Conversa com o bebê, não falam isso? Se não tivesse sentido, veja, não é psicólogo falando, são médicos falando. Se os médicos estão falando isso, é porque hoje já se sabe dessa influência que acontece desde o processo de gestação. Agora, querem ser mães, mas não querem ter trabalho. Querem ser mães, mas não querem dedicar tempo. Uma enfermeira, lá nessa aula, uma enfermeira, uma pessoa que trabalha na maternidade, falou assim, professor, é um caos porque as mães não querem nem trocar a fralda da criança, porque tem nojo. Elas querem ser mãe, elas acham bonito, mas não aguenta o bebê chorando, pede para tirar ou faz alguma coisa já para o bebê parar de chorar, porque não aguenta ver o bebê chorando. Olha onde que nós estamos chegando, mas querem dizer que são mães. Maternidade dá trabalho, ser pai dá trabalho. A irmã Cristiane levantou a mão, depois acho que o pastor Evaldo também levantou, missionária. Vamos lá, pode ficar à vontade. Pastor, para falar sobre a questão assim, da preocupação, eu tenho minha filha, ela, desde os 4 anos de idade que ela toma medicação. E sobre a questão da tela, eu sou muito rígida, porque também é um pedido da pediatra, da médica dela, e eu já percebi que às vezes quando ela fica muito na tela, ela tem uma certa, assim, desenvolve, que antes ela tinha epilepsia ausente, e agora desenvolveu a epilepsia mesmo. Quando passou da fase, ela está com 12 anos, né, passa aquela fase de criança para adolescência, né, pode acontecer de desenvolver a crise de cair, como é que fala, contorcer, né, e ela já aconteceu com ela. Convulsão. Isso, a convulsão. Eu sou muito preocupada nessa questão disso aí, dessa questão de tela, porque hoje em dia internet ela é um mundo de ninguém. Na mesma hora que a gente às vezes está vendo o que é que eles estão vendo, a gente tenta ver, né, tenta olhar, mas tem muita coisa obscura por trás. E às vezes ensina coisas que a gente, nem nós na nossa época, a gente viu, a gente nem sabe. Então, assim, eu me preocupo muito e tenho um cuidado muito grande com isso, sabe? Apesar de trabalhar fora, ficar fora de casa na parte, ela estuda de manhã, então à tarde ela fica em casa com a minha mãe. Mas assim, apesar da gente controlar, ainda é um caso complicado. Mas assim, eu acho assim que se a gente não puxar, se a gente não determinar, não sei, vão criar umas crianças que elas não vão ter, tipo assim, quando chegar lá na velhice ou na idade que a gente tá, e for mãe, pais, virar e falar assim, o que você teve na sua infância? Como que você brincava? Qual que eram seus brinquedos? Aí eles vão virar e falar assim, eu jogava um joguinho assim e tal, que eles não vão ter, como é que fala, não vão fazer igual a gente fazia, que a gente brincava na rua, a gente brincava de bete, a gente brincava de pique-pega, muitos hoje em dia nem sabem o que é isso, né? Então, assim, através da igreja, a gente tenta mostrar para as crianças que a gente tem que brincar, a gente não pode pular essa fase, né? Essa fase da criança. Muito bem, irmã. Muito obrigado pela sua contribuição. E é isso mesmo. A criança tem que brincar. Nós precisamos entender isso e tirar esse acesso. Não vão ter memória, exatamente. Os cultos, os pais estão colocando desenhos animados, enfim. Tem toda uma reflexão que a gente precisa fazer
em torno da infância. Que bom que eu fico feliz quando vejo assim, a participação dos alunos, porque a gente vê quanta qualidade, quanta contribuição importante. Isso também acalma o coração da gente, porque nós estamos vivendo dias muito difíceis mesmo, né? E se nós não fizermos esse trabalho de conscientização, irmãos, nós vamos ter muito sofrimento na frente. Enquanto Jesus não voltar, nós temos que fazer um trabalho de excelência nessa área para Jesus. E o trabalho dos professores de crianças. Professor de criança tem que ser gente que está sempre se capacitando, tem que ser gente que tem amor pela obra de Deus, pelo departamento infantil, e gente que busca capacitação. E há igrejas por aí que colocam, desculpe a sinceridade, colocam qualquer um. Não dá. O tempo que nós vivemos hoje, para trabalhar com criança, tem que ser gente capacitada, chamada por Deus, que busca capacitação, que faz curso, que corre atrás, que busca conhecer, porque senão a situação está difícil, está muito difícil. Eu vivi uma situação triste uma vez, uma professora de crianças ensinou na salinha que quem tinha deficiência física não ia morar no céu. Pensem. Falar uma coisa dessa numa sala de criança. Despreparo total. Claro que isso teve uma repercussão na igreja, né? Mas, e aí eu falo, quem colocou essa professora lá? Por que colocou? Não fez nenhum um processo antes para conhecer, para ver, porque a criança é uma esponja, ela assimila tudo aquilo lá. E ela leva para os pais. Então, quando essa professora falou isso teve uma repercussão muito negativa. Então, nós precisamos investir em boas escolhas e sempre capacitando os nossos professores de crianças. Eu agora quero fazer um projeto aqui na igreja, se Jesus permitir, eu quero trazer um profissional da psicologia, embora eu seja psicólogo, quando é bom trazer outras pessoas, né? Quero trazer um servo de Deus, uma serva de Deus, para dar um curso para os nossos professores, para falar sobre TDAH. Tem muita criança chegando na igreja que apresenta sintomas de TDAH, que é o transtorno e déficit de atenção e hiperatividade. A missionária falou casos de autismo, muita coisa acontecendo. Como é que a gente lida com isso? Então, eu quero trazer um profissional para dar essa capacitação, né, para os nossos professores, para a gente entender, porque senão começa a tratar de qualquer jeito, xinga, briga com a criança, e a criança tem um transtorno, está ali com uma situação difícil de ser tratada, né? Missionária, pastor também levantaram a mão, fiquem à vontade. Professor, falta 15 minutos. O senhor falou aí sobre os pais, os filhos, né? Um grande problema hoje que a gente vê é que a gente sabe que hoje a mulher, o trabalho dela ajuda na manutenção do lar. Isso é fato, né? A mulher hoje ela precisa sair para trabalhar, para ajudar, né, o complemento ali da renda e também para os projetos, né, pessoais que o casal tem de comprar uma casa, comprar um terreno, comprar um veículo, etc. e tal. Mas, por um outro lado, isso também traz muitos problemas, porque hoje nós estamos vivendo uma época em que o casal, ele casa, ele quer casar, ele quer mudar a aliança da mão direita para a mão esquerda, quer fazer filho, quer ter filho, e às vezes até enche a terra de filho, mas quer que os avós, eles cuidam, né? Eles querem que os avós cuidam. Então, assim, a gente sabe, eu sei, eu não sou radical, eu sei que tem muitos casais que precisam que os dois trabalhem, né, para concluir sonhos e objetivos, etc. e tal. Mas é um risco e é um problema gravíssimo, porque terceiriza, né, a criação dos filhos aí para os avós.
Deixa com os avós, e os avós é que tomam conta. O avô é que sabe a hora que dá o remédio, o avô é que sabe que está com febre, e passa mais tempo com os avós do que com os pais. Assim fica fácil ser pai e mãe. Eu não preciso criar mesmo. Eu não vou ter trabalho de levantar de madrugada, dar remédio, levar para a escola, educar. Educar filho dá trabalho. Então, se eu deixo lá com os meus pais, né, deixo com os avós, eles que se viram, eles que correm atrás, e aí eu falo que o filho é meu, quando chegar arrumadinho, bonitinho, cheirosinho, é meu filho. Né? Mas na hora do dia a dia, do problema, quem cuida é o avô, a avó. Então fica fácil ser pai assim. E aí fere o princípio bíblico. Fere o princípio bíblico, porque é pai e mãe que educam. Aliás, o princípio bíblico é muito claro: deixará o homem seu pai e sua mãe, se unirá a sua mulher, serão uma só carne. Ou seja, separa, vai viver a vida, vai ter filho, vai formar família, vai enfrentar isso. Os irmãos percebem que nós estamos quebrando os princípios da palavra. Estamos colhendo as consequências disso. O senhor disse muito bem colocado, as situações que a gente sabe, precisam, o avô está ali, a avó está lá. O problema é quando a gente normaliza isso. Missionária? Professor, duas situações. A primeira, a ideia que o senhor falou aí mesmo, a importância da amamentação. Na amamentação cria um vínculo, né, professor? É um vínculo aquilo ali, não é só uma amamentação, é um momento de um vínculo que a mãe tem com o filho, com o bebê, com a criança. Tão grande que a criança não consegue nem ficar ausente. Hoje em dia estão perdendo o vínculo. E esse momento é especial demais. É muito lindo esse momento. Criar um vínculo, uma amizade. Enquanto está amamentando, está conversando com a criança, ela está ouvindo. É interessante que o senhor falou, né, de conversar enquanto está grávida, na gestação. Eu lembro que quando eu estava grávida da Júlia, professor, quando o Evaldo chegava em casa, e ele conversava, ela pulava na barriga. É isso mesmo. Porque conhece, já tem um vínculo, já tem ali um contato, já conhece, né? Isso é muito importante. E parece que perde na amamentação, perde na gravidez, na amamentação, e está perdendo. O resultado é na mesa. Já não tem mais. Não cresce, né? Esse momento. E eu nunca, professor, deixei os meus filhos, e olha que é diferença, foi 2 bebês que eu tive. Quando a Júlia tinha 1 ano, eu engravidei do Júnior. Então, era 2 crianças. Desde quando eu engravidei, eu assumi o papel de mãe. Eu nunca deixei meus filhos para mim, vamos ali. Não. Se dá para levar os filhos, eu vou junto. Se não dá para levar os filhos, eu fico com os filhos. Mas eu nunca deixei os meus filhos e sempre prezei esse momento de ser mãe. Eu sempre quis ser mãe. Então, eu sempre fui mãe. Ensinando, culto doméstico, educação, que educação não é formação, educação é dentro de casa. A escola vai escolarizar, mas a educação é dentro de casa, para respeitar o diácono, para saber que na igreja não é lugar de brincar, é lugar de ir lá adorar a Deus, ter um momento, né? Então, essas coisas é de dentro de casa, e está faltando isso, está faltando vínculo, tempo, ensino dentro de casa, e sente na igreja e sente na sociedade também. É isso mesmo. Eu coloquei, os irmãos estão me ouvindo? Eu coloquei o meu foninho aqui, que o pessoal está saindo e faz um barulhão aqui. Essa sua fala foi muito pertinente, missionário, porque quando a gente entende isso, que é ser mãe em tempo integral, nós estamos, inclusive, semeando no futuro. Porque a gente tem crianças bem estruturadas aqui e nós semeamos para o futuro também. É isso que precisa ficar muito claro. Tudo que nós semearmos na infância terá um reflexo no futuro. Então, veja, crianças inseguras, teremos uma sociedade insegura. Ou o contrário, teremos pessoas muito arrogantes. Eu costumo dizer
que o excesso de arrogância pode ser camuflado em profundo senso de abandono e de insegurança. A pessoa se torna muito arrogante. Então vejam, o solo, por isso que e a Bíblia deixa muito claro para nós, ensina a criança no caminho que deve andar. Deus falando através de Moisés aos pais vão indicar, e é isso, os pais vão indicar. A terceirização, a professora de escola dominical ajuda na formação cristã. A professora da escola secular, ela traz o conhecimento da área que ela domina, geografia, história, português, mas a educação, valores, moral, princípio, são os pais, dentro de casa, à luz da palavra. Se a gente perde isso, quantos pais mandam os seus filhos para a escola dominical? É lá que você vai aprender sobre Deus. Não. A escola dominical é um reforço, é um suporte, mas é em casa que se aprende. Então vejam, a inversão de valores é que acaba trazendo todo esse desgaste. Nós temos, a Bíblia diz que a quem muito é dado, muito será cobrado. A partir desta aula está sendo dado muita coisa. Esse livro traz muita coisa. Eu sei que muita coisa que nós falamos aqui nós sabemos, não é novidade. Mas são coisas que nós precisamos voltar a falar. São coisas que nós precisamos fazer movimentos de conscientização, de ensino, para ajudar a fazer a nossa parte. Aquela história do beija-flor que joga uma gotinha de água lá no fogaréu, na floresta, os animais todos reclamam. Você acha que vai fazer alguma coisa? Vai mudar o mundo? Eu estou fazendo a minha parte. Deus conta conosco para que façamos a nossa parte. Inclusive, se Jesus não voltar, eu creio que ele vai voltar logo, tudo nos mostra, né, como diz o hino, tudo nos mostra que Cristo já volta. Mas enquanto ele não volta, nós temos que fazer alguma coisa até para o bem da casa de Deus, para a continuidade da obra. Bom, nós ficaríamos muito tempo aqui falando da infância, né, da criança, mas eu queria fechar esse filme do pastor Evaldo falando sobre o luto, os minutinhos que restam aí. O que é importante deixar claro, os irmãos vão ler, o capítulo já leram. Todo luto, meus amados, precisa ser vivido. Todo luto. E quando a gente fala o que é luto? Luto é tudo aquilo que me remete a uma perda. Quando a gente pensa em luto, a gente pensa que é só quando morre alguém. Então, precisamos ampliar isso. Então, por exemplo, quando alguém perde o emprego, tem luto. Quando alguém, por alguma situação, deixa de ter uma amizade, vou separar, não deu mais certo ali aquela amizade, tem luto. O luto é esse período em que algumas manifestações são comuns. Porque o organismo, a vida emocional, está tentando lidar com aquela perda, com aquele desequilíbrio que foi causado. Então, é natural que no processo de luto nós tenhamos alguns comportamentos, né? Expressões, por exemplo. É muito normal que no luto a gente chore, que a gente fique um tempo mais recolhido, não queira conversar muito, não queira sair. E o grande desafio nosso é orientar as pessoas que vivam o luto. Todo luto precisa ser vivido. Porque quando o luto ele é vivido e respeitado, com o passar do tempo, esse luto será elaborado. Esse luto será superado. No caso da perda de um ente querido, ficará a saudade, ficarão as lembranças, mas a vida vai seguir. O problema é quando a pessoa não vive o luto. Aí pode adoecer. A pessoa perdeu uma pessoa da família já faz 20 anos e ela sofre até hoje. Não é só coisa de lembrar e ter memória boa. Ela sofre, a vida dela ficou parada. Quanto tempo de luto, professor? Geralmente 6 meses, a 1 ano, até 2 anos. Aquela dor, aquele sofrimento. Passou disso,
a gente já começa a chamar de luto patológico, luto doentio, para tratar, para entender o que está acontecendo. Agora, às vezes algumas falas no nosso meio não contribuem. E eu vou citar de novo o que eu ouvi por causa da morte do meu pai. Alguém chegou nisso e disse: você não tem que chorar, não. Você não tem que chorar, seu pai não está salvo? Seu pai não está salvo? Ele não era um servo de Deus? Eu falei: sim, meu pai está salvo. Eu creio, meu pai está salvo, com convicção, um servo de Deus, um homem de Deus. Então você não tem que chorar, ele está salvo. Aí eu virei com todo respeito para a pessoa e falei assim: como não tem que chorar? É meu pai. Ele era seu conhecido, mas ele era meu pai. Eu vou chorar o tempo que eu tiver de chorar. Outra coisa, a Bíblia mostra que os homens de Deus, quando partiram, choraram, prantearam por tempos, por meses, por anos. Jesus chorou diante do túmulo de Lázaro, teve a comoção ali da família. Então, faz parte. Como é que eu posso chegar para alguém e falar assim: engole o choro, não chora não? Eu estou contribuindo para o adoecimento dessa pessoa. Então, que nós, quanto conselheiros, ajudemos as pessoas a viverem no momento. Passa junto, eu estou aqui. Se precisar conversar, eu estou aqui. Se precisar chorar, eu estou aqui. Eu sei que tem dia que vai ser mais fácil, tem dia que vai ser mais difícil, mas conte comigo. E aí a pessoa vai superando o luto, mas nunca usemos a Bíblia, nunca usemos a palavra para mandar a pessoa parar de chorar. Ah, mas já aconteceu de Deus usar um vaso lá e falar tudo que eu tenho. Aí é diferente. Aí Deus quis consolar aquela pessoa de uma forma maravilhosa. Mas na minha prática, no dia a dia, meu irmão, nós precisamos respeitar o luto das pessoas. Amém? Eu vou encerrar por aqui, pastor Evaldo. Quero agradecer muito pela confiança que o senhor teve em mim, a missionária Valéria, pelo convite. Me perdoem, meus amados, essa minha correria de vida, mas eu quero dizer o quanto eu estou feliz de estar aqui com os irmãos. Vocês são muito especiais para mim. Tive o privilégio de estar aí e agora estar aqui com os irmãos. É uma alegria muito grande que paira no meu coração. E, permitindo o Senhor, em outros momentos estaremos juntos. Contem sempre comigo, tá bom? Muito obrigado. Deus abençoe vocês ricamente. Fiquem firmes. O Senhor conta conosco. Deus abençoe. Amém, professor. O prazer é nosso, viu? Ter o senhor aí nos dando aula aí 5 dias, foram aproximadamente 10 horas, né, de ensino, muito produtivo. E nós só temos que agradecer o senhor aí pela disponibilidade. Eu sei que o senhor não está em casa, o senhor está trabalhando. Entre um horário de aula e outro, o senhor corre aí e dá esse suporte magnífico para nós. E só resta aqui agradecer a Deus pela vida do senhor. E eu quero pedir ao senhor que ore para nós, nos abençoando, pastor. E que Deus abençoe aí os alunos. Segunda-feira que vem nós vamos estar fazendo a prova. Deus abençoe. E nós vamos também estar sempre orando para o professor Emerson, né? Ora para nós, pastor, despedindo-nos. Senhor, te agradecemos por este encontro. Abençoa os teus servos, Senhor. Sejam bênção em nome de Jesus, Senhor. Nós oramos